Se existe um segredo que separa aqueles que vivem em constante luta daqueles que experimentam o fluir natural da prosperidade, ele está na decisão de abrir-se para receber. Por isso, antes de qualquer ensinamento, quero te convidar a escrever nos comentários a frase: "Eu abro minhas portas para a prosperidade". Essa declaração não é apenas um gesto simbólico. Ela é um decreto que vibra, uma chave espiritual que começa a alinhar sua energia com o dinheiro como força viva. Quando você escreve isso em público, ainda que em poucas palavras, você ativa um compromisso com o universo, confirma a sua escolha e sela energeticamente a intenção. O dinheiro, no seu sentido mais profundo, não é apenas papel, moeda ou saldo bancário. Ele é energia que responde à forma como você se posiciona diante da vida. Se você o enxerga como inimigo, ele foge. Se você o enxerga como aliado, ele se aproxima. Por trás dessa dinâmica está o princípio espiritual de que tudo o que existe é movimento. A abundância circula como o ar, como a água, como o próprio pulso da vida. A diferença está em quem decide respirar esse fluxo ou continuar prendendo a respiração, sufocado pelas crenças de escassez. É por isso que esta jornada é tão poderosa. Ao longo dos próximos capítulos você vai compreender 7 razões espirituais que explicam por que o dinheiro pode começar a fluir até você de maneira mais leve e natural. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de princípios universais que operam invisivelmente e que, uma vez entendidos, tornam-se guias práticos para transformar a sua realidade. Mas antes de avançar, é importante que você entenda que não é coincidência estar lendo estas palavras. Existe um tempo certo para cada revelação, e o simples fato de estar aqui já mostra que a sua energia pediu por essa mensagem. O dinheiro que você deseja não é apenas para contas ou sobrevivência, mas para expansão, para realização, para cumprir o propósito que vibra em sua alma. Esse é o primeiro passo: declarar, assumir e selar. Quando você escreve que abre suas portas para a prosperidade, você começa a mover engrenagens invisíveis. O universo responde não a palavras soltas, mas a intenções afirmadas com fé. E quando essa semente é plantada, o solo interno já começa a se preparar para receber a primeira grande revelação sobre o que o dinheiro realmente é. O dinheiro não é um pedaço de papel sem vida, nem um número frio em uma tela. Ele é energia, vibração em constante movimento, e responde de forma direta à qualidade daquilo que você pensa e sente. Quando a mente se fecha em escassez, o fluxo do dinheiro se retrai, como se a própria energia perdesse oxigênio. Quando o coração se abre para a abundância, esse mesmo fluxo se expande e encontra novos caminhos para chegar até você. Por isso, compreender o dinheiro como energia viva é a primeira razão espiritual para permitir que ele flua em sua direção. Imagine o fogo. Quando alimentado, cresce e aquece, mas quando sufocado, se apaga. O dinheiro se comporta de forma semelhante, sendo um reflexo da energia que você projeta. Pensamentos de medo e culpa funcionam como cinzas que abafam as chamas, enquanto sentimentos de gratidão e confiança são lenha que intensifica a fogueira. Muitos acreditam que sua realidade financeira se resume a esforço e sorte, mas no campo invisível, o que determina a intensidade do fogo da abundância é a vibração constante que você escolhe manter. Os sinais de bloqueio dessa energia aparecem quando você se sente drenado, preso em dívidas que parecem intermináveis, ou quando, mesmo ganhando mais, nunca sente a paz do suficiente. Isso acontece porque o fluxo foi interrompido pela densidade emocional que você carrega. O dinheiro não gosta de estagnação, ele precisa de movimento. Quando circula, seja em um ato de compra consciente, em uma doação ou em um investimento, a energia se renova. Quando é aprisionado pelo medo, ele encontra formas de escapar, como se buscasse novas vias para respirar. A chave espiritual aqui é transformar sua percepção. Ao invés de ver o dinheiro como um peso ou um problema, veja-o como um mensageiro. Ele mostra se você está em sintonia com a abundância ou com a escassez. Mudar essa lente é como girar um botão de rádio. A estação sempre esteve lá,
mas apenas quando você ajusta a frequência, começa a ouvir a música certa. Esse é o despertar inicial. O dinheiro não é um fim, mas uma energia viva que reflete o seu estado interno. Quando você compreende isso, a relação com a prosperidade deixa de ser luta e passa a ser dança. E é justamente nesse ritmo que a gratidão se torna a segunda chave para ampliar ainda mais esse fluxo. Se o dinheiro é energia viva, a gratidão é o ímã que o atrai. Agradecer pelo que já existe abre um campo invisível onde mais pode chegar. É como se cada ato de gratidão fosse uma senha que autoriza o universo a liberar novas oportunidades. Não importa se o que você tem agora parece pouco, quando você valoriza, a vida entende que você está pronto para receber em maior escala. Essa é a segunda razão espiritual para o dinheiro fluir: o poder transformador da gratidão. A energia da gratidão muda a frequência do coração. Quando você agradece, mesmo em meio a desafios, você deixa de vibrar na falta e passa a vibrar na abundância. Esse simples deslocamento interno tem força para alterar a forma como a realidade responde a você. Muitos relatam que, ao cultivarem esse hábito, começaram a perceber pequenas entradas inesperadas de dinheiro, oportunidades surgindo do nada e uma sensação maior de paz em relação às finanças. É como se o campo energético se reorganizasse para refletir a nova postura. Na numerologia, o 8 repetido, 8, 8, 8, simboliza a ativação direta da abundância. Não é à toa que tantos relatam ver essa sequência em momentos de transição financeira. É um lembrete de que a gratidão acelera o fluxo. Quando você agradece até mesmo pelas dívidas, reconhecendo que elas o ensinaram algo, você transmuta a dor em força. E quando agradece pelas pequenas quantias, você abre espaço para que grandes quantias cheguem. A prática pode ser simples. Todos os dias, ao acordar, escolha 3 motivos relacionados ao dinheiro para agradecer. Pode ser a conta paga, a refeição do dia, ou até mesmo uma moeda esquecida no bolso. Esse gesto muda o foco do que falta para o que já existe, e assim o campo da abundância se expande. Quanto mais você agradece, mais motivos surgem para agradecer novamente, criando um ciclo virtuoso. O dinheiro se aproxima de quem o honra, de quem o reconhece como parceiro e não como inimigo. A gratidão cria essa ponte. E quando essa ponte é firmada, o fluxo se acelera. Essa é a confirmação de que o dinheiro responde ao coração aberto. E é justamente nesse ponto que entendemos a importância de curar os padrões herdados. Pois muitas vezes não é você quem repele a prosperidade, mas as crenças ancestrais que ainda operam em silêncio dentro da sua história. O dinheiro pode até parecer apenas uma questão individual, mas muitas vezes ele carrega marcas herdadas. São padrões ancestrais que se repetem silenciosamente, crenças transmitidas de geração em geração, que moldam a forma como você lida com a prosperidade. Essa é a terceira razão espiritual para o dinheiro fluir. Quando você cura os padrões herdados, liberta o seu fluxo financeiro. Talvez você tenha ouvido frases como "o dinheiro é sujo", "é preciso sofrer para ter", ou "nunca teremos mais do que o suficiente". Essas palavras se instalam como códigos invisíveis e passam a atuar como barreiras internas, mesmo que racionalmente você queira prosperar. É como se uma parte sua estivesse programada para limitar o quanto pode receber. O dinheiro chega, mas escorre por entre os dedos, porque a raiz ancestral ainda segura o fluxo. Na astrologia simbólica, a casa 2 fala justamente de finanças e valores pessoais. Ela mostra como a relação com o dinheiro não está ligada apenas ao que você faz, mas ao que você acredita merecer. E quando essas crenças vêm de um histórico familiar de escassez, o peso se multiplica. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Imagine alguém que cresceu em um lar onde todo ganho extra era visto com desconfiança, como se prosperar fosse perigoso. Essa pessoa, ao chegar à vida adulta, pode se sabotar inconscientemente, recusando oportunidades ou desperdiçando chances. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher que, ao perceber esse padrão, decidiu escrever em um papel todas as frases negativas sobre dinheiro que ouviu na infância. Em um ritual simples,
queimou o papel em segurança, liberando simbolicamente aquelas crenças. Pouco tempo depois, conseguiu aceitar uma promoção que antes teria rejeitado por medo. Esse tipo de prática atua como um corte energético. Quando você escreve e liberta, não está apenas jogando fora palavras, mas sinalizando ao universo que não carrega mais um legado de escassez. Você se reconhece como o ponto de virada da sua linhagem, alguém que escolheu encerrar um ciclo e abrir outro. Curar os padrões ancestrais é honrar a história sem se aprisionar a ela. É dizer: eu agradeço pelo que foi, mas escolho diferente. E é nessa escolha que a energia se reorganiza, e o fluxo do dinheiro encontra novas rotas para chegar até você, preparando o terreno para a quarta razão espiritual: o alinhamento com o propósito. Existe uma força invisível que conecta o dinheiro ao que você nasceu para realizar. Essa força é o propósito, a direção da alma. Quando você age desalinhado com quem realmente é, o dinheiro pode até aparecer, mas não permanece. Escapa por entre os dedos como água que não encontra recipiente. Já quando você coloca sua energia naquilo que ressoa com sua missão, o fluxo financeiro se torna consequência natural. Essa é a quarta razão espiritual para o dinheiro fluir: alinhar-se ao propósito. Muitas vezes, o cansaço, a insatisfação e até a sensação de vazio no trabalho não vem da falta de esforço, mas da falta de sentido. A vida sempre sinaliza quando algo não está em harmonia com a essência. Nesse estado, o dinheiro que chega não traz paz, porque não carrega a vibração de realização. Por outro lado, quando você começa a trilhar o caminho que pulsa com verdade, surge uma tranquilidade inexplicável, como se o universo confirmasse que você está no lugar certo. O dinheiro gosta de propósito. Ele se multiplica quando é usado para expressar dons, servir ao coletivo e expandir talentos. E não precisa ser algo grandioso ou reconhecido por todos. Pode ser um pequeno serviço feito com amor, uma habilidade simples compartilhada de forma autêntica, um gesto que toca a vida de alguém. O propósito não é sempre o que paga mais no início, mas é sempre o que gera raízes profundas para que a prosperidade cresça. Um sinal espiritual claro de que você está em alinhamento é a sensação de paz sem motivo. Mesmo diante de desafios, existe uma confiança interna de que tudo se resolverá. Essa paz é a confirmação de que o dinheiro encontrará meios de chegar, porque ele está fluindo através do canal certo. É como se o universo dissesse: continue, porque essa estrada é sua. Quando você entende que propósito e dinheiro caminham juntos, deixa de correr atrás da abundância e começa a atraí-la. O esforço muda de peso para leveza, e o tempo deixa de ser inimigo. Nesse ponto você percebe que a prosperidade não é apenas sobre receber, mas sobre expressar quem você é de forma plena. E é justamente aí que a próxima chave se revela: a do desapego, a arte de soltar para que o fluxo possa continuar circulando. O apego é uma prisão invisível que impede o dinheiro de circular. Quando você se agarra com medo ao que tem, o fluxo se interrompe, porque a energia entende que não há espaço para o novo. Essa é a quinta razão espiritual para o dinheiro fluir: o desapego consciente. O dinheiro é como a água de um rio, que só permanece vivo porque está em constante movimento. Se você tenta represar por medo de perder, ele se torna estagnado e acaba se dissipando. A energia do desapego não significa descuido ou desperdício, mas a confiança de que sempre haverá mais. Quando você doa, investe ou solta algo que já não serve, abre espaço para que a vida traga algo maior. É o mesmo princípio da respiração. Só podemos inspirar novamente depois de expirar. Quem prende a respiração por medo acaba sufocado, e o mesmo acontece com as finanças. A lua minguante, no simbolismo astrológico, nos ensina essa lição. É a fase de soltar, de liberar padrões que já cumpriram seu ciclo. Nesse período, muitos sentem vontade de organizar a casa, jogar fora papéis antigos, doar roupas, limpar gavetas. Esses gestos aparentemente simples são rituais de desapego que refletem diretamente na energia do dinheiro. Quando você deixa ir o que está parado, mostra ao universo que confia no fluxo.
Uma prática poderosa é separar algo de valor. Pode ser uma peça de roupa em bom estado, um objeto querido, ou até uma quantia em dinheiro, e oferecer a alguém que precise mais do que você. Esse ato quebra o medo da perda e ativa a lei da circulação. Quem dá com desapego, recebe em dobro, porque a energia precisa preencher o espaço que foi liberado. O erro mais comum é confundir segurança com apego. Guardar recursos de forma responsável é sabedoria. Reter por medo é bloqueio. O dinheiro sente a diferença. Quando você solta com confiança, ele retorna multiplicado. Quando segura com pânico, ele encontra rotas de fuga. O desapego é, portanto, a prova mais clara de fé na abundância. É um gesto que afirma: eu não dependo do que já tenho, porque sei que sempre haverá mais. E é justamente essa confiança que nos leva à sexta razão espiritual, onde a fé se transforma no combustível invisível que mantém o fluxo ativo e constante. A fé é a ponte invisível que sustenta o fluxo da prosperidade. Sem ela, o medo ocupa espaço e paralisa o movimento do dinheiro. Essa é a sexta razão espiritual para o dinheiro fluir. Confiar no invisível mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mostram resultado. A fé é como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Ela não elimina a noite, mas ilumina o suficiente para você continuar caminhando. Muitos acreditam apenas quando já veem sinais concretos, mas a fé verdadeira nasce antes da prova. É essa confiança silenciosa que cria estabilidade energética. Quando o coração vibra em certeza, o universo responde organizando situações, pessoas e oportunidades que abrem portas inesperadas. É como se a fé fosse um código secreto que destranca passagens invisíveis. Na numerologia, o 7 repetido, 7, 7, 7, é sinal de milagre em curso. É um lembrete de que mesmo sem evidências, a engrenagem já está girando. O medo pode até gritar mais alto, trazendo memórias de fracassos passados ou dúvidas sobre o futuro. Mas a fé escolhe acreditar no presente. E essa escolha diária fortalece o campo de abundância ao redor de você. Um exemplo simples pode ilustrar. Imagine alguém que perde o emprego de repente. O medo imediatamente começa a projetar catástrofes, contas atrasadas, dívidas, falta de recursos. Mas a fé convida essa pessoa a enxergar o vazio como espaço para o novo. Ao invés de se entregar ao desespero, ela decide agir com confiança. Envia currículos, conversa com contatos, mantém a mente aberta. Em pouco tempo, uma oportunidade inesperada aparece, exatamente porque a energia foi mantida em abertura, não em bloqueio. Esse contraste mostra claramente que o medo fecha e a fé abre. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher qual energia guiará suas ações. A fé não elimina os desafios, mas garante que você os atravesse com dignidade, sem perder a visão da abundância que já está a caminho. É por isso que confiar é tão poderoso. Quando você mantém a fé, mesmo em meio ao desconhecido, o universo entende que você está pronto para o próximo passo. E esse próximo passo é sempre movimento, ação inspirada, porque o dinheiro não vem apenas para quem acredita, mas para quem prova sua confiança através de atitudes alinhadas. A fé abre a porta, mas é a ação inspirada que permite atravessá-la. Essa é a sétima razão espiritual para o dinheiro fluir. Agir em sintonia com a intenção. Não basta apenas visualizar ou repetir decretos, é preciso dar passos concretos que mostrem ao universo a sua disposição em receber. A manifestação não se completa no plano mental, ela precisa encontrar forma no mundo físico. A ação inspirada não é sobre esforço exaustivo, mas sobre gestos coerentes que nascem de dentro. Muitas vezes ela surge como uma intuição suave, uma ligação que você sente vontade de fazer, um curso que desperta interesse, uma ideia que insiste em voltar à mente. Quando você ignora esses impulsos, perde a oportunidade de abrir portas. Quando obedece a esses sinais, o caminho se reorganiza. A lua crescente, no simbolismo astrológico, representa exatamente esse movimento.
É a fase de avançar, de plantar em solo fértil, de testar ideias e corrigir rotas. Cada pequeno passo dado nessa energia ganha força ampliada, porque encontra ressonância com o impulso de crescimento. Assim também acontece com a prosperidade. O dinheiro se conecta a quem se move. Um exemplo simples. Uma pessoa sonha em aumentar seus ganhos, mas permanece apenas imaginando sem agir. Outra, com a mesma intenção, decide dar um passo, organiza as finanças, cria um novo produto, envia uma proposta. É essa atitude, mesmo pequena, que diferencia quem apenas deseja de quem manifesta. O universo responde ao movimento porque entende que há espaço real para o dinheiro se materializar. É importante lembrar que a ação inspirada não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Não adianta trabalhar sem direção, guiado pelo medo. Ações nascidas da ansiedade geram apenas desgaste. Já ações nascidas da intuição e da clareza têm poder multiplicador. Uma única decisão correta pode abrir portas que anos de esforço não conseguiram destrancar. Assim, o ciclo se completa. Intenção clara, emoção elevada, fé mantida e ação coerente. Esse é o pipeline da manifestação em sua forma mais simples e poderosa. E quando ele é colocado em prática, o dinheiro não apenas se aproxima, mas começa a se mostrar em sinais claros de alinhamento, revelando que o fluxo financeiro já está ativo em sua vida. Depois de plantar intenções, nutrir gratidão, curar padrões, alinhar propósito, praticar desapego, manter a fé e agir de forma inspirada, surge a pergunta inevitável: como saber se o dinheiro realmente está fluindo? A resposta está nos sinais de alinhamento, pequenas confirmações que o universo envia para mostrar que a energia está em movimento. Reconhecê-los é fundamental, porque reforça sua confiança e fortalece o ciclo da prosperidade. Esses sinais podem aparecer de diferentes formas. O mais comum são as sincronicidades, coincidências que parecem impossíveis de serem apenas acaso. Um amigo que liga com uma proposta inesperada, um anúncio que aparece exatamente com a solução que você buscava, uma oportunidade que surge no momento em que você decide confiar. Esses acontecimentos mostram que o campo já está reorganizando o caminho. Os números também são mensagens frequentes. Ver o 111 repetido é sinal de manifestação ativa. O 222 confirma alinhamento e união com o fluxo. O 888 anuncia que a abundância está sendo ativada. Cada sequência é como uma senha cósmica, lembrando que você está na frequência correta. Outro sinal importante é a sensação de leveza. Quando a energia financeira se abre, você sente paz mesmo sem todas as respostas. O coração se acalma, a mente clareia e até as preocupações parecem menos pesadas. Essa tranquilidade é um dos maiores indicadores de que o dinheiro já está a caminho, porque a abundância nunca chega em meio ao desespero, mas sim na vibração de confiança. É preciso também observar os sonhos e intuições. Muitas vezes, o universo usa essas vias para enviar instruções. Um sonho pode trazer um símbolo de crescimento, uma ideia pode surgir ao despertar, uma conversa pode trazer a resposta que faltava. Esses sinais não devem ser ignorados, porque são orientações diretas do fluxo. No entanto, se nada disso parecer acontecer, não significa bloqueio. Em alguns casos, os sinais chegam de forma sutil ou no tempo do invisível, manifestando-se dentro de 48 horas ou até em situações que só fazem sentido depois. A paciência é parte do processo. Perceber esses sinais é compreender que a prosperidade já se move. Cada arrepio, cada número, cada coincidência é uma confirmação de que o dinheiro está se aproximando. E é justamente por reconhecer esses sinais que você estará pronto para selar a jornada, com um decreto final de ativação da prosperidade. Chegar até aqui não foi apenas um exercício de leitura, mas uma jornada de ativação. Você percorreu 7 razões espirituais que explicam por que o dinheiro pode fluir até você. E agora chegou o momento de selar esse caminho com um decreto final. Essa é a chave que transforma todo conhecimento em vibração ativa. Um gesto simples que abre as portas internas e confirma ao universo
que você escolheu viver em abundância. Recapitule mentalmente os passos dados. Compreender que o dinheiro é energia viva, cultivar a gratidão como imã, curar padrões herdados, alinhar-se ao propósito, praticar o desapego, manter a fé inabalável e agir de forma inspirada. Cada uma dessas razões não é apenas uma ideia, mas uma prática que se transforma em estilo de vida. Quando integradas, criam uma espiral ascendente que atrai prosperidade de forma natural e constante. Agora, é hora de declarar em voz alta: eu ativo o fluxo infinito de dinheiro em minha vida agora. Esse decreto não é uma frase bonita, é uma chave energética. Ao pronunciá-lo, você une intenção, emoção e ação em um só momento. É como se dissesse ao universo: estou pronto, eu aceito, eu me abro. Essa declaração funciona como selo de todo o processo, consolidando as sementes plantadas ao longo da jornada. Mas há ainda mais poder quando esse decreto é partilhado. Quando muitas vozes afirmam a mesma intenção, a energia se multiplica, como ondas que se expandem e se encontram. Por isso, escreva também essa frase nos comentários. Ao fazê-lo, você não apenas fortalece sua decisão, mas se une a uma corrente coletiva que potencializa o fluxo da abundância. O dinheiro, afinal, não é apenas pessoal. Ele também circula em rede, conectando pessoas, oportunidades e destinos. Visualize agora um grande portal dourado diante de você. Ele se abre lentamente, revelando um horizonte amplo, iluminado pela luz suave de um novo tempo. Você atravessa esse portal com confiança, deixando para trás os medos, as crenças de escassez e os bloqueios ancestrais. Do outro lado, o ar é mais leve, a visão mais clara e o coração mais forte. Você já não é o mesmo que começou essa jornada. Você é abundância em movimento. Esse é o decreto final. Você não pede mais por prosperidade. Você a incorpora. O portal está aberto e a decisão é sua. O dinheiro já flui, porque a energia foi ativada.